Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre, ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina ou no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segunda-feira, dia de conhecer as principais projeções do mercado financeiro para os nossos indicadores macroeconômicos. Vamos comentar o Focus finalmente. Poucas mudanças têm acontecido no Focus, até por isso a gente tem deixado um pouco de lado, mas hoje a gente vai retomar o assunto com vocês e vamos colocar essas projeções em dia. Além do mais, a gente também vai falar da confiança do consumidor, que saiu nessa manhã, medição da FGV, e parece que os juros e as dívidas, o endividamento da população já estão mostrando efeitos também na confiança do consumidor. Vamos explicar isso tintim por tintim e ainda tem dúvida dos nossos jornalistas, dúvidas de vocês do chat, então sempre convido também a deixar as dúvidas para a gente responder durante a semana e abarcar essas possíveis dúvidas de vocês, que pode ser de cenário, podem ser dúvidas de investimentos, como uma coisa afeta a outra. Então, sempre convidando aí a nossa audiência a deixar a dúvida no chat para a gente responder aqui junto aos nossos jornalistas. Então, hoje eu vou, inclusive, pegar uma dúvida da audiência para falar da confiança do consumidor. Já vou pegar esse gancho. Para não perder tempo, vamos passar pela nossa agenda, porque tem indicador brasileiro hoje e a gente vai passar por esses aspectos, inclusive, depois de muito sumidos os indicadores brasileiros, eles voltaram a aparecer na nossa agenda. Então vamos lá, vamos passar começando pela Alemanha, 6 horas da manhã, o índice de sentimento das empresas de janeiro foi divulgado por lá. Às 8 horas aqui no Brasil, a sondagem do consumidor, que saiu, justamente confiança do consumidor, são duas formas de chamar o mesmo indicador. Então saiu a sondagem do consumidor às 8, saiu o IPCS de capitais aqui da terceira quadricemana de janeiro. IPCS é índice de preços ao consumidor, o S é de semanal e capitais porque é só a medição das capitais. Esse indicador, como ele é semanal, ele traz um pouco de ritmo do índice de preços, mas não do IBGE, o da FGV e só das capitais. Então ele acaba bastante em segundo plano, não é um indicador que normalmente toma protagonismo, mas mostra esse ritmo, esse andamento da inflação, pelo menos pela métrica da FGV. Às 8h25 saiu o nosso conhecido, recorrente semanal aqui, Relatório Focus. Vamos comentar, como já falei no começo do programa, tintim por tintim. E às 8h30 tem nota do setor externo de dezembro, medição do Banco Central. Como falei, Brasil estava meio sumido de agenda, mas agora voltou a aparecer. Às 10h30 nos Estados Unidos saem encomendas de bens duráveis de novembro e às 15 horas aqui no Brasil, outro dado bastante conhecido nosso, semanal, balança comercial semanal. Velha conhecida aqui das segundas-feiras. Às 10h30 na China tem lucro industrial de dezembro e hoje na Austrália os mercados estão fechados, já é feriado na Austrália, porque lá tem feriado do Dia da Austrália e não vamos ter mercados financeiros por ali. Então, um dia bastante tomado por Brasil, finalmente na agenda, indicadores brasileiros aparecendo, voltando a aparecer, lembrando que essa semana tem super quarta e essa semana também tem IPCA 15. Então, uma semana mais movimentada dos indicadores aqui. Semana passada, a gente basicamente teve o Focus e olhe lá, saiu um ou outro indicador que acabou também ficando em segundo plano, porque não são indicadores que têm uma consistência maior ali de dados, São indicadores semanais, indicadores mais de atualização e acompanhamento. Vamos falar de sexta-feira, então, mesmo com a agenda esvaziada, a nossa bolsa conseguiu bater novo recorde pelo mesmo motivo dos dias anteriores, não teve nenhum condutor específico, mas sim a entrada no fluxo de capitais por aqui. Então, Ibovespa renova máximas históricas e fecha semana na maior alta desde 2020. Entrada forte de capital estrangeiro impulsionou a bolsa brasileira.
E foi justamente isso que aconteceu mesmo. Não teve, como falei, um grande condutor, um indicador que tenha surpreendido, alguma expectativa maior em relação a juros ou não, apesar da gente ter decisão de política monetária aqui no Brasil. E a gente vai falar sobre isso no decorrer da semana, não hoje para não dar tanto spoiler, mas a gente vai falar dessas expectativas para a super quarta durante o restante da semana, até com a aproximação da decisão para pegar os dados mais atualizados. Mas não teve nenhuma mudança específica de algum indicador ou de algo que tenha traçado a rota ou recalculado essa rota. Pelo contrário, a gente continuou seguindo no mesmo caminho dos outros dias. Um fluxo grande de recurso estrangeiro entrando aqui no Brasil, entrando também em outros países emergentes, mas principalmente no Brasil. Por quê? E isso tem muito a ver com uma dúvida ou uma resposta que eu vou dar para vocês no final do programa. Mas para não adiantar tanto o assunto, tem entrado muito recurso estrangeiro aqui no país buscando oportunidades de renda variável. Então os preços no Brasil eles estão sendo colocados ou interpretados principalmente pelo investidor estrangeiro como uma oportunidade de potencial de ganho, preços que estão, para não, vai ficar meio subir para cima aqui, mas preços que estão depreciados, inclusive. Então existe uma depreciação dos ativos brasileiros, pelo menos na visão desse investidor estrangeiro, e esse investidor estrangeiro está entrando forte aqui na nossa bolsa, entrando com recurso, para buscar esse potencial de ganho, principalmente no curto prazo. E é por isso que a nossa bolsa vem batendo recorde após recorde. Foram 4 dias seguidos de recorde e a gente chegou a tocar durante a movimentação do dia, não no fechamento, mas no intradia, 180 mil pontos. Inclusive, Bovespa Futuro foi para esse patamar. No fechamento, a gente ficou aos 178.859 pontos, alta de 1,86, e as altas aqui do Ibovespa não estão sendo pequenas. Quando a gente pega o fechamento da semana anterior ou do último recorde, a gente estava ali na casa dos 166 mil pontos. A gente vai para 178 agora. Então foi um salto mesmo, não foram recordes ali sendo batidos ou recordes alcançados pequenininhos com baixa movimentação. A gente teve alta de mais de 3%, depois alta de 2%, alta de 1,86%. Então não são variações pequenas levando ao recorde, são variações grandes levando a esse recorde. O que mostra justamente esse apetite pelo risco e esse apetite por emergentes, e principalmente emergentes ligados às commodities, que é o caso do nosso Brasil. Então a alta de preço de petróleo tem favorecido essa entrada de capital. A alta também do preço do minério de ferro na sexta-feira levou o setor de mineração e siderurgia para o positivo, também favorecendo essa entrada de capital estrangeiro aqui no país, que tem buscado principalmente esse destino. Um país emergente que tenha uma solidez na sua bolsa e que seja ligado às commodities. E o Brasil acaba sendo um destino preferido desses recursos e por isso a gente tem visto essas altas tão expressivas e tão fortes na nossa bolsa dia após dia, renovando os recordes e até flertando com patamares mais altos. Apesar aí da entrada de recurso, dólar fica bem perto da estabilidade a 5,28, ainda abaixo dos R$ 5,30, aquele lugar psicológico de piso. O piso era R$ 5,30 e a partir do momento que a gente fura esse piso, fica abaixo do piso, começa uma expectativa de renovação do piso. Então, será que esse piso vai mudar? Será que esse piso vai para um patamar mais baixo ainda? Vai sair ali dos R$ 5,00? Quase falei em espanhol, né? Salir. Será que vai sair ali? Mas foi só uma mistura de sair com ali. Vai sair desse patamar dos 5,30 e vai fixar um novo piso mais abaixo? Justamente isso que agora está em jogo com essa principalmente entrada de recurso estrangeiro aqui e enfraquecimento dos títulos de dívida e do dólar de forma geral nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, frente a outros países, moedas fortes e tudo mais, títulos de dívida lá
e dólar em frente ao mundão. Então a gente tem essa expectativa rondando e esse furo de piso é muito importante porque justamente fica abaixo desse patamar psicológico que serve de suporte muitas vezes para a tomada de decisão. Em Nova York, o movimento também foi positivo, as bolsas lá subiram, mas ainda assim uma alta mais moderada ou uma alta mais leve. O S&P 500 subiu 0,03, também bem perto da estabilidade, a 6.915 pontos. E o Nasdaq foi a 23.501 pontos, com alta de 0,28. Isso mostra que, apesar do otimismo lá em Nova York, principalmente com a mudança de tom do Donald Trump, o fôlego não foi suficiente para uma alta tão grande como a gente tem visto aqui na nossa bolsa e outros países emergentes, com destaque para a nossa bolsa. Então, um ponto de atenção para esses ativos brasileiros que vêm se valorizando nessa esteira dia após dia e muito impulsionado pelo investidor estrangeiro, pela entrada de recurso estrangeiro aqui no Brasil, sobretudo. Esse movimento deve continuar enquanto a gente tiver incerteza em relação à política dos Estados Unidos, mas não vou entrar tanto nesse assunto, porque, como falei, isso é assunto da nossa pergunta e eu não quero pôr o carro à frente dos bois. Vamos mudar de assunto então. Tem a ver com o que a gente está falando também, tudo acaba sendo ligado, mas vamos falar de Focus, porque faz tempo que a gente não fala de Focus aqui e o Focus trouxe novidades principalmente no cenário de inflação, nas projeções para a inflação principalmente. Vamos entender aqui quais foram essas mudanças, mas o Focus vem mudando muito lentamente, poucas variáveis mudando, poucos indicadores mudando, e quando mudam quase ali a conta-gotas. Não tem tanta variação de um mês para o outro, de uma semana para outra, ou até mesmo de um mês para o outro. Se a gente pega o comecinho de janeiro, vamos pegar o final, as projeções elas estão muito estáveis. Parece que existe, né, quase ali uma desconfiança do mercado para mudar esses indicadores. Ainda eles estão muito com o pé no freio na mudança dos indicadores, na mudança da projeção. Estão mais cautelosos, eu diria, nesse comecinho de ano, para projetar para onde vão os indicadores macroeconômicos. Talvez porque eles tenham errado muito no ano passado, começaram o ano com o pé na porta, começaram o ano com projeções muito pessimistas e erraram a maioria delas. Então vamos ver como é que ficam as projeções do relatório Focus agora, nessa semana, medição até sexta-feira e divulgação nessa segunda. O IPCA continua recuando, então como eu falei, nas semanas anteriores que a gente não falou do Focus, o Focus apontou principalmente queda da inflação, queda na projeção para o IPCA final de 2026 e agora chega a 4%, já se afastando cada vez mais do teto da meta e se aproximando de certa forma também cada vez mais do centro da meta, que é 3%. O teto é 4,5%. Para quem lembra, no começo do ano passado, quando estava sendo prevista a inflação de 25%, a inflação estava sendo projetada muito acima do teto da meta, até mais próximo de 6% do que de 5%. O cenário final foi uma inflação em 4,26% no final do ano. O mercado errou e errou muito as suas projeções para o IPCA. E esse ano eles começam mais cautelosos, até porque a tendência mostra esse arrefecimento do IPCA, esse arrefecimento da inflação, e isso já começa a mostrar o efeito nas projeções para o IPCA, que começam esse ano um pouco mais brandas do que no ano passado, que o mercado realmente chutou a porta, chutou o balde. Então, para 2026, uma inflação de 4%, e para 2027, que ainda está longe, o mercado tem muito o que errar, em 3,80, estável durante as semanas. Para essa semana, já teve queda. O PIB continua em 1,80 para esse ano, não teve movimentação de projeção de mercado desde o ano passado. O mercado continua apostando em um PIB mais baixo para o ano de 2026, até como um certo reflexo da alta da taxa de juros. E aqui eu acho muito curioso, porque o mercado sempre projetava a taxa de juros com duas justificativas. Porque o IPCA estava muito alto, então as projeções para a inflação estavam altas acima do teto, e isso justificaria uma taxa de juros mais alta. E a segunda justificativa era o crescimento do PIB acima do potencial, o que é uma forma de falar
com pouca assertividade, porque PIB potencial, cada um calcula o seu, pensando em projeções de mercado. Qual é o PIB potencial do Brasil? Eu já vi cálculos de PIB potencial de Brasil que são diferentes uns dos outros e que mostram, inclusive, PIB potencial, só para vocês saberem, só para vocês ficarem na mesma página, é o potencial que a gente tem do país crescer. Se você cresce, segundo a ótica mais neoliberal, a ótica mais ortodoxa da economia, se você cresce acima do PIB potencial e não consegue sustentar, é porque você está crescendo acima, é como se fosse uma curva assim com estou levemente engasgada aqui, com uma bolinha que cresce acima e forma tipo ondinha, a hora cresce acima, a hora cresce abaixo do PIB potencial. Então é como se você tivesse ali uma conchinha em cima da reta do PIB potencial. E quando você tem esse tipo de crescimento, ele seria inflacionário porque não seria um PIB que está crescendo de forma sustentável. É um PIB que cresce quase que artificialmente e depois ele não vai conseguir sustentar. E quando ele cresce dessa forma, ele gera inflação. Era isso que estava sendo colocado. A grande discussão é qual é o PIB potencial do Brasil? Como esse PIB potencial está sendo calculado? Porque já vi medições, inclusive anteriores, de governos anteriores, que o PIB potencial estava deslocando. E aí o que essa ótica mais ortodoxa fala? Que a gente não tem que crescer nesse que chamam de voo de galinha, né? Que cresce e não se sustenta acima do potencial. Precisa deslocar a curva. Então, se a curva está assim, ela precisa subir. Então, essa é né? Tem que deslocar para cima a curva e não crescer acima do PIB potencial. E esse deslocamento de curva seria feito por medidas mais ligadas ali à eficiência, à competitividade da economia e outros termos que eu não vou entrar nesse tecnicismo. Mas isso que é colocado. Isso foi usado de justificativa para a Selic ficar alta por muito tempo. O Brasil está crescendo acima do PIB potencial, isso está gerando inflação, porque é um crescimento não sustentável. Só que agora o PIB está sendo projetado bem abaixo do que estava anteriormente. E mesmo assim, a Selic continua estagnada em 15 no período vigente e a projeção não se move. A projeção continua no mesmo patamar. Ora, se era inflação acima e o que estava gerando essa inflação acima era crescimento acima do PIB potencial e a gente não tem mais nenhum dos dois, qual que é a justificativa para o mercado manter a sua taxa de juros ainda no mesmo lugar e qual é a justificativa do Banco Central para essa manutenção? Essa que é a minha dúvida que eu gostaria que fosse respondida por agentes do mercado ou pelo próprio Banco Central. Para ano que vem, 1,80 também de PIB, nada de novo sob o Focus. Esse ano o câmbio continua em 5,50, com um leve aumento para o ano que vem de 1 centavo ali, então R$ 5,51. Câmbio normalmente muito projetado perto do câmbio à vista, do dólar à vista, também sem grandes novidades aqui. E a Selic em 2026 em 12,25, apesar de queda dos 15% para 12,25, ainda em patamar bastante alto, principalmente quando a gente fala de arrefecimento de inflação e o tal do PIB potencial sumindo. Por isso que eu falei tudo o que falei de PIB potencial, porque essa era uma das justificativas do mercado para manter essa taxa de juros um pouco mais elevada nas projeções. E agora parece que não tem mais nenhum dos dois, mas a Selic continua reinando ali, bem alta, apesar da projeção de queda. E por que a Selic está reinando bem alta nesse país? Porque a gente tem uma taxa de juros tão alta, o nosso consumo vem sofrendo. Não só o consumo de fato, que apesar de ter tido ali um empurrãozinho da Black Friday agora em novembro, ele vem... Eu vou beber água, gente, porque... Ih, não tem água. Não vou beber água. Mas eu ia beber água porque eu estou levemente engasgada aqui. Mas vamos lá. Apesar do empurrãozinho que a gente teve da Black Friday, nesse mês de novembro, a gente viu que o comércio, para quem acompanhou, mas para quem não acompanhou, eu vou contar, o comércio tem patinado. Ele não consegue ter tração. O varejo ele está com principalmente aqueles setores mais dependentes de crédito com um desempenho bastante ruim. E isso já é um efeito de uma taxa de juros alta que limita o crédito, que acaba deixando o brasileiro em uma situação que ele não vai assumir uma dívida longa e cara,
para comprar os bens porque ele não sabe se a situação dele econômica vai ser estável. Então essa incerteza e principalmente o crédito mais enxuto acaba levando o comércio e o varejo para uma situação bem desafiadora, eu diria, com um desempenho bastante prejudicado durante o ano. Mas além disso, a gente tem que ver a sensação do consumidor. Qual é o termômetro desse consumidor? Como é que está o sentimento do consumidor brasileiro em relação à sua renda, em relação à situação atual, em relação ao futuro? E isso é o que mostra para a gente a pesquisa da FGV de sondagem do consumidor, ou índice de confiança do consumidor, que foi divulgado nessa manhã. E tem tudo a ver com os juros, tem tudo a ver com o que a gente está falando até agora, porque os juros, eles fazem parte dessa queda da confiança, mas também o endividamento do brasileiro. Apesar de várias políticas para tentar desendividar o brasileiro, diminuir as dívidas, renegociar a dívida do brasileiro, o brasileiro, quando consegue o crédito, tem se endividado a taxas altas. Então, o crédito fica caro para quem consegue. E isso também pesa na renda. Você tem parcelas mais altas, você tem créditos mais caros, e isso é o nosso assunto de agora, porque a gente vai falar de sentimento do consumidor que caiu depois de 4 altas seguidas, e a FGV mostra para a gente que os indicadores que acabaram pressionando essa confiança do consumidor no primeiro mês do ano é justamente a combinação de juros com dívidas. Então vamos ver como é que fica a confiança do consumidor aqui no passar dos meses, né? Porque a gente está bem estagnado, inclusive. No ano passado, em 2025, a confiança estava em 92,1. Ela caiu durante as expectativas, aqui no caso, ela caiu durante o ano e depois ela vai para 91,3. Expectativa é leitura para o futuro. Como você espera que esteja a sua confiança de consumo ou para consumir daqui a um tempo? A sua expectativa para, por exemplo, daqui a um ano. Quando a gente estava olhando em janeiro de 25, a confiança não estava ali tão boa e ela continua no mesmo patamar. Isso quer dizer que o brasileiro não ficou mais confiante, apesar de ter tido algumas melhoras ao longo do tempo. Já a análise da situação atual melhorou um pouco em relação ao começo do ano passado. Saiu de 79,5 para 82,6. Também sem grandes pulos, também sem grandes saltos, ficou praticamente andando de lado. Então o brasileiro também não está vendo a sua situação atual muito melhor do que o ano passado, embora ele possa ter mais renda disponível, principalmente por medidas como a isenção do imposto de renda. Mas isso ainda não levou ou não elevou a percepção do brasileiro em relação à sua situação atual. Já o índice de confiança, que acaba sendo quase uma média entre os dois, as expectativas para o futuro e a análise atual, também continuou praticamente andando de lado. Sai de 86,5, tem uma melhora em dezembro, mas volta a cair agora em janeiro para 87,3 pontos. Então isso mostra um consumidor que não está muito confiante, nem em relação à situação atual e nem em relação ao futuro. A gente tem um gráfico para mostrar para vocês como fica essa variação. Eu vou passar bem rapidinho por ele, porque em relação ao mês anterior, a confiança caiu 1,8, como eu falei, em dezembro tinha tido ali uma melhora, mas a confiança volta a cair agora, caiu 1,8, 0,8 a análise da situação atual, que também ficou pior, e as expectativas também estão piores que dezembro. O brasileiro começa mais pessimista em relação ao consumo, cai 2,5 pontos. Já em relação a janeiro do ano passado, que era o que eu estava falando lá no começo, tem melhora da situação atual, em 3,1, inclusive é a melhor das expectativas, mas tanto a confiança quanto a expectativa para frente, para o futuro, tem uma variação pequena, quase andando de lado. Então o brasileiro não está tão confiante assim no futuro e nem na sua confiança de forma geral. Quando a gente olha por renda, esse indicador, também temos leituras interessantes para fazer. Então vamos colocar aqui a confiança por renda, porque os recortes, os extratos de renda, mostram para a gente confianças, diferentes níveis aí de confiança. Nas faixas de renda até R$ 2.100, a confiança caiu 3,6 pontos.
Entre 2.100 e 4.800 caiu 4,6%, inclusive uma queda maior de confiança do que menores rendas. As rendas médias altas aí de 4.800 a 9.600 com variação de 0,7 negativo, também em queda, então a confiança caiu praticamente em todos os estratos, todas as faixas de renda até R$ 9.600. Para quem ganha acima disso, que já é considerado alta renda aqui no Brasil, a variação foi nula, nem melhor, nem pior em relação ao mês passado. Então, mesmo com algumas medidas que podem deixar mais dinheiro no bolso do brasileiro, seja ali em relação a imposto de renda, que vai deixar mais renda disponível para quem ganha até R$ 7.350, se a gente for pensar, como outras medidas que deixam mais dinheiro no bolso. Até algumas pessoas falaram, mas o Desenrola teve um papel muito importante no crédito. Sim, teve. Mesmo com tudo isso, o brasileiro continua pessimista e desconfiado, principalmente em relação ao futuro. E hoje o nosso departamento de memes trabalhou e a gente trouxe o Desconfia, que é o negativo do nosso Confia de Will Smith. Porque é assim que está o nosso brasileiro, desconfiado e pessimista. Vamos falar agora rapidamente de uma dúvida que levaria muito mais tempo para eu responder, mas como eu já dei um spoilerzinho no começo do programa, eu vou passar por essa dúvida bem rápido, mas para chamar vocês para o mapa da mina, porque isso vai guiar muito os investimentos de 2026. Vamos ouvir a pergunta do Will, que não é o Smith. Olá, Débora Maganha, eu tenho uma pergunta para você. E é uma pergunta de política, mas que tem a ver com economia. Queria saber o impacto que a gente pode ter na economia nesse ano em relação a Donald Trump e todas as medidas que o Trump está tomando. Groenlândia, saindo de tratados internacionais, ameaçando outros países com tarifas. As ações do Trump impactam na Bolsa de Valores, nos investimentos, ou as coisas que o Trump faz têm pouco ou nenhum impacto aqui nos nossos investimentos no Brasil? Débora, queria que você me respondesse, por favor. Bom, impacta muito. As decisões de Donald Trump têm um efeito bem grande na economia global, de certa forma, e nos mercados globais. Porque, como eu falei, quando ele fala uma coisa, volta atrás, quando ele toma uma postura mais radical, quando ele faz o que está fazendo nos Estados Unidos com os próprios estadunidenses e o ICE, quando ele tem qualquer medida dessa natureza, começa a gerar desconfiança, começa a aumentar os temores de uma pessoa que você não consegue confiar e nem prever. Então, Donald Trump pode mudar de ideia ao longo do dia, pode tomar uma postura radical, ele volta atrás em relação a tarifas, que são medidas econômicas, em relação à geopolítica, mas ele volta atrás em relação à União Europeia e no dia seguinte ele ameaça e sobe o tom com o Canadá. Então, tudo isso faz com que exista uma desconfiança e uma incerteza maior em relação ao governo dos Estados Unidos. E como eu falei, tem saído muito dinheiro ali das treasuries, dos títulos de dívida dos Estados Unidos para buscar rendimento em outro lugar. Não só porque existe uma expectativa de queda nos juros por lá ao longo do ano, mas também por essa imprevisibilidade do Donald Trump, que acaba levando o recurso para buscar ganho, buscar rendimento em outro lugar do planeta. E o Brasil tem sido esse destino. E por isso que a nossa Bolsa vem reiterando aí e reforçando os recordes dia após dia. O Brasil tem sido um destino preferido, inclusive, desse recurso estrangeiro. Então, sim, de forma muito sucinta, principalmente as atitudes de Donald Trump em relação a comércio, a essa guerra comercial que está sempre pairando no ar, velada ou não, sempre ali, dita ou não dita, ela fica pairando no ar. Qualquer posicionamento dele que possa mudar de direção gera muita incerteza, e a combinação disso gera incerteza, e aí essas turbulências geopolíticas acabam levando o recurso a buscar esse rendimento em outros lugares que sejam confiáveis e que tenham potencial de ganho mais do que tudo. Porque é isso que o recurso quer. O recurso quer maximizar seu ganho. E nesse cenário, a gente tem visto essa alta recorrente da nossa bolsa, entrada de recurso aqui e, consequentemente, queda do dólar furando aquele piso. Por isso que eu falei, não vou falar muito das questões de Trump, porque tem muito a ver com a nossa pergunta. Então, sim,
E para continuar seguindo, né, como se posicionar nisso? A turbulência geopolítica impacta os investimentos, impacta a forma de você aplicar, porque será que é melhor nesse cenário ir para renda fixa, para renda variável? Como é que eu fico nessa história toda? É isso que a gente quer responder no Mapa da Mina. Então eu convido vocês a se inscreverem em iclmercado.com.br, porque nessa quinta-feira, dia 29 de janeiro, já está chegando. A gente vai estar junto, eu e o Edu, para responder essas dúvidas e trazer essa bússola, que é o Mapa da Mina, para vocês não ficarem perdidos nesse começo de ano e conseguirem se posicionar por si, né? Então não ter que ouvir ninguém, não ter ali que ouvir um assessor que pode te colocar numa cilada como o Banco Master. Então, para você ficar ligado em tudo que deve acontecer e os caminhos que o ano deve tomar, eu vou convidar vocês a participarem da nossa aula, que é gratuita, que é aberta. A gente só pede a inscrição no link aqui embaixo, iclmercado.com.br. E agora, dobradinha de Will, que não é o Smith, nem o dono do Will Bank, vale falar. Vocês têm agora William De Luca e Laura Couto no Rolê ICL, uma dupla incrível que vai estar com vocês a partir de agora, 11h34. E eu volto amanhã para falar o que mexe com a nossa bolsa, com o nosso bolso e com as nossas vidas. Um beijão e até lá! Em 2025, o mercado financeiro errou todas as previsões para dólar, bolsa e tudo mais. Mas isso não é surpresa. O mercado tem interesse por trás de todas as previsões. E quando você entende só metade do caminho, você vira refém dos coaches e do mercado financeiro que são patrocinados por bancos. É por isso que eu e o Eduardo Moreira preparamos algo de especial. O Mapa da Mina de 2026, no dia 29 de janeiro, às 8 horas. Uma aula para quem quer previsões independentes para 2026, sem interesse de banco por trás. Você vai entender o que se espera de verdade para dólar, bolsa, juros e fundos em 2026. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.